Olá, professor Bruno Busnardo aqui na área de novo. E hoje vou dar continuidade à aula anterior sobre a República Velha. Claro que você se lembra, a República Velha começa em 1889 e vai até 1930. A República Velha ela é dividida em dois momentos. A República da Espada, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. E agora, a República Oligárquica, que começa em 1894 e vai até 1930. Vamos falar um pouquinho hoje, a nossa aula é sobre a República Oligárquica. Primeira coisa que temos que entender é o significado de oligarquia. Oligarquia, de forma bem resumida, seria poder para poucos. E os poucos que mandavam no Brasil eram os grandes proprietários rurais. Esses grandes proprietários rurais comandavam, eles tinham um poder econômico, porque o Brasil era basicamente agrícola, e este poder econômico atingia o poder político. E quando estes dominavam também a política, estes passavam a fazer, obviamente, uma política para o seu benefício. Então, embora o Brasil tenha se tornado republicano, não é uma república democrática, e sim uma república para poucos, oligárquica. Deu para entender agora? Excelente. Então, aqueles poucos que mandavam no Brasil, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, eram os grandes proprietários rurais. É claro que em cada município essa realidade se altera, né? Se você vai pegar municípios mais ao norte, os grandes proprietários estão relacionados a um tipo de produção agrícola. Se você for, por exemplo, para o Nordeste, relacionado a outras produções agrícolas, como por exemplo no sul da Bahia, o cacau, na região mais litorânea ao norte ali da Bahia, você tem a produção de açúcar ainda bastante forte. No sul do Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem o charque, né, a produção de carne para ser vendida. Então, em cada região você tem um tipo diferente de oligárquica. Mas eles, embora a sua produção seja diferente, o seu domínio à política vai ser muito parecido. Então, agora que deu para entender mais ou menos o que foi essa república oligárquica, temos que prestar atenção que esse período também foi controlado na esfera federal, principalmente por São Paulo e Minas, grandes produtores de café. E esse período também pode ser conhecido como República do Café com Leite, onde São Paulo e Minas, São Paulo Café e Minas Leite, comandaram a política federal brasileira. E claro, se eles comandaram a política federal brasileira, uma política para o seu benefício, ou seja, o benefício do café, falaremos um pouco daqui a pouquinho. Para entender mais ou menos isso, temos que entender quais foram as políticas praticadas por São Paulo e Minas para mandar no Brasil. Comecemos pela política dos governadores. Era um acordo entre o governo federal e os governos estaduais, na qual o governo federal mandava nomes para quem eles queriam que fosse o futuro presidente do Brasil e também pedia para que esses estados usassem dos seus métodos para fazer com que existisse um legislativo dócil. Reformulando, 2 pedidos. Primeiro pedido, que você escolhesse o nome do novo presidente. Segundo, que você tivesse um legislativo dócil, que não criasse barreiras para aquilo que o governo federal, que o executivo estava fazendo. Então entenda que essa política dos governadores vai aumentar o poder executivo, tanto nas esferas municipais, estaduais, como na esfera federal. Esse é o objetivo dessa política dos governadores. Os governos federais dão apoio aos governos estaduais e, por sua vez, os governos estaduais dão apoio aos governos federais. Acho que até aí está bem fácil. Outra prática extremamente importante para entender esse período é uma coisa chamada coronelismo. O coronel,
Normalmente, quando falamos de coronéis, estamos falando sobre coronéis do exército. Só que no caso aqui são coronéis civis. Pessoas que eram grandes proprietários rurais que até o finalzinho do Império eles recebiam um título literalmente um título de coronel. Então esses coronéis, lá na época do Império, recebiam um título para ser coronel, na qual ele poderia manter um pequeno exército, e este exército, né, que nós podemos chamar de jagunços, se manteve durante a República. Não na teoria. Na teoria, os coronéis foram extintos, a ideia do coronelismo, a ideia do coronel civil foi extinto, mas o coronelismo se manteve. E ele vai ser muito praticado nesse período da história. Se vocês olharem mais ou menos, hoje em dia, dependendo da região, você ainda tem essas práticas de coronéis, de grandes proprietários de terra, que se envolvem na política e, claro, vão fazer uma política para o seu benefício. Falando sobre isso. Então, o coronel, basicamente, os coronéis daquele município são aqueles que são grandes proprietários de terra e que têm uma influência muito grande na política. Para eles, inclusive, na maioria das vezes, esses coronéis, entendam que eu estou falando a palavra no plural, esses coronéis daquele município, eles até brigam entre eles, mas quando se trata de defender os seus interesses estão extremamente juntos, extremamente próximos uns aos outros, praticarão coisas como, por exemplo, o voto cabresto. Para quem não se lembra, o cabresto é aquela guia que você coloca no cavalo para comandar para onde ele vai. Esse nome, voto cabresto, que foi criado de forma pejorativa, claro, para dizer que os eleitores daquela época eram obrigados a votar em quem o coronel estava escolhendo. Uma coisa que dava muita margem para isso acontecer é o voto descoberto. O oposto da palavra descoberto, no caso aí, é o voto secreto. Hoje nós temos um voto secreto, mas no período o voto era descoberto. Pensava-se assim, já que você está escolhendo um novo presidente, um novo vereador, qualquer coisa, por que você vai ter vergonha de mostrar esse voto? E essa era a forma encontrada para principalmente levar a esse voto cabresto. Tá bem entendido. Voto cabresto. Primeiro sistema usado ali pelo coronel. O sistema eleitoral brasileiro também, nesse momento, só nesse momento, ele era fraudulento. Porque caso o coronel ele perdesse as eleições, ele conseguia fazer umas alterações, como por exemplo o voto a bico de pena. O voto a bico de pena é quando você muda o resultado das eleições. Sei lá, você na pequena cidade onde você morava, o coronel perdeu as eleições por 15 votos. Ele chegava no resultado e alterava aquilo. Colocava que outras 17, 20 pessoas votaram nele. E pronto, ele era eleito. Inclusive, esses coronéis utilizavam também de fraudes, como, por exemplo, fazer com que mortos votassem. Né? Você entendeu, né? Usava o nome do cara dizendo que ele votou. Era uma forma deles ganharem as eleições. Era uma forma de se manter. Claro que vocês perguntou, professor, e o cara que perdeu? O cara que perdeu, caso ele fosse entrar contra esse processo, denunciar esse processo, nessa época não tinha justiça eleitoral. Então, para quem que ele pode denunciar? Para o prefeito, que muito provavelmente ou é o próprio coronel ou é alguém muito ligado ao coronel da situação. Então o perdedor, para quem que ele poderia reclamar? Para o próprio prefeito, que é o cara que está participando de todo o processo eleitoral. Entendeu? A falta da justiça eleitoral se tornou um problema muito grande. E hoje, temos justiça eleitoral? Descobre aí para nós. Depois você fala, escreve aí embaixo. Depois de entender que a política é comandada por esses grandes cafeicultores,
pelos grandes oligárquicas, vamos entender sobre o governo federal em si. Para o governo federal, temos que entender que existiu uma política voltada para a valorização do café. Lembrem-se, quem dominava a política nacional eram os estados de Minas e São Paulo. E esses eram grandes produtores de café e por esse motivo faziam política para o seu benefício. Qual seria essa política praticada por eles de valorização do café? Primeiro, como eu vou valorizar o café? Eu poderia fazer propagandas no mundo dizendo que café é maravilhoso, né? Tipo aquelas propagandas Coca-Cola, mas versão café. Entendeu? Não ficou bom, Hermógenes? Tá, desculpa. Não, né, em parte eles também fizeram isso, né? Tentaram praticar a valorização do produto lá fora. Porém, uma outra forma que eles utilizaram para valorizar o café artificialmente foi se intrometer na questão da lei da oferta e da procura. Claro que você lembra o que é a lei da oferta e da procura, né? Lei da oferta e da procura. A produção de café no Brasil só aumentava, a cada ano aumentava. Então, a oferta desse produto estava aumentando a cada ano e, claro, o seu preço estava diminuindo. E como havia uma certa dificuldade de ampliar o número de compradores pelo mundo, então a solução encontrada pelos cafeicultores foi fazer com que o Estado, o governo, comprasse o café. Porque se o governo compra o café, pela lei da oferta e da procura, agora você tem mais pessoas querendo comprar o café. Ou pelo menos algo parecido com isso, né? Então, o controle vai ser artificial do preço do café. E aí vem uma questão, né? Mas o Estado vai comprar? Pô, professor, meu querido professor, como assim? O Estado é aquele que arrecada os impostos e gasta os impostos. Agora vai comprar café ao invés de investir em educação, saúde, essas coisas? Sim, o Estado vai comprar café. Porque quem dominava a política? Os cafeicultores. Acho que ficou fácil isso, né? Mas não era só assim que eles valorizavam o café no Brasil. Eles também praticavam a desvalorização da moeda. O que isso significa? Eles emitiam mais papel moeda, desvalorizando a moeda brasileira. Para que fazer isso? Imagine, se o preço do café a cada ano cai, vamos dizer que ele a saca custasse 15 dólares, e ela diminui para 13 dólares, aí você desvalorizando a moeda, significa que vendendo a 13 dólares uma saca de café, a quantidade de réis, sim, o dinheiro da época, vai ser o mesmo fazendo as contas. Então é uma desvalorização da moeda como uma forma de manter, pelo menos aqui dentro do Brasil, o preço deste café. Uma outra coisa que eles praticavam era, para essa política funcionar, os estados praticavam empréstimos lá fora. E esses empréstimos eram utilizados para financiar, né, para financiar a compra do café. E assim a manutenção deste preço. Só que tem um porém, né? Essa política de manutenção do café, do Estado comprando café, desvalorização da moeda, contratação de empréstimos, não é uma coisa que dá para durar para sempre. Então, houve um momento em que o Brasil passou a ter dificuldades econômicas. Isso acontece no governo de Campos Salles, que vai renegociar a dívida brasileira. Ele consegue uma moratória de 13 anos. Você acha que eles não sabem o que é moratória, Hermógenes? Moratória significa que não vai precisar pagar pelos próximos 13 anos. Vai ficar com 13 anos sem começar a pagar isso daí. Consegue mais um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas, dinheiro inglês. Antes da Primeira Guerra Mundial, o principal relação do Brasil eram com os ingleses. E o Campos Salles também se comprometeu
a reduzir a emissão de papel moeda. Uma forma de parar de desvalorizar a moeda brasileira. Por que que os europeus estão preocupados com isso? Porque toda vez que você desvaloriza a moeda do Brasil, todas as vezes você está fazendo com que os produtos importados fiquem mais caros. Porque se uma camisa inglesa custa 10 libras e você gastava 10 réis para comprar esta camisa, e agora com a desvalorização, a camisa continua custando 10 libras, e agora você tem que desembolsar 40 libras, significa que se torna muito difícil continuar comprando esse produto por essa questão. E dentro desse governo nós teremos também um saneamento financeiro. Primeira ideia, vamos tentar combater a inflação. Isso era um problema gravíssimo no Brasil, a inflação. A inflação é o aumento do preço dos produtos de forma generalizada. E a solução encontrada pelo ministro Joaquim Martim foi congelar os preços. Vamos congelar os preços, se você proíbe eles subirem. Só que isso nunca deu muito certo na história. Porque quando você congela os preços, surge um novo problema. Por que congelar o preço não é uma solução muito boa? Imagina só um produtor. Vamos dizer que ele produz tomates. E o gasto que ele teve foi de R$ 1.000 para fazer 1.000 caixas de tomate. E vamos dizer que no final das contas só fez 500 caixas de tomate que ele conseguiu produzir porque teve uma praga ou coisa assim. Então ele precisa continuar pagando a sua produção. Se ele tem que ter R$ 1.000 para pagar a produção, então significa que agora ele teria que vender o tomate mais caro para compensar os gastos dele. Só que o governo congelou os preços. E se o governo congelou o preço, ele não pode aumentar. Então ele vai ficar no prejuízo. Você acha que ele vai continuar produzindo assim no prejuízo? Não. E para piorar a situação, o Murtinho, Joaquim Murtinho, aumenta os impostos. E uma das coisas que aumenta o preço dos produtos são os impostos. Se você aumenta os impostos, aumenta a inflação. Eu não sei se ele foi o mais brilhante de todos, mas foi isso que ele fez. Qual foi o resultado da prática do Murtinho? Desemprego. Aumenta o desemprego, pois várias empresas vão fechar. Belezinha. Mas mesmo quando o presidente sai, né, quando o Campos Salles sai, quem assume, ele vai fazer uma coisa chamada Convênio de Taubaté. Isso mesmo, aqui na cidade de Taubaté, aqui pertinho. O prédio foi demolido. Fazer o quê, né? E ali teve um convênio onde se reuniram uma grande quantidade de cafeicultores. Convênio de Taubaté, então, para falar sobre café. Esses cafeicultores se reuniram para pressionar o governo a atuar em relação ao café, atuar de forma mais efetiva ainda. Na qual o resultado dessa pressão foi: o governo se comprometeu a comprar o excedente de produção de café, supostamente convencido de que no futuro esse café iria valorizar, então o governo na verdade estava fazendo um investimento. Mas será que a função do governo é investir? Tá. E outra coisa, o nome que nós daremos a esse momento vai ser a socialização das perdas e a privatização do lucro. Quando tem a desvalorização da moeda, quem sofre? A população como um todo. Mas na hora que desvaloriza a moeda e o preço dos produtos importados, que nós consumimos muito, sobe principalmente para a população. Já para o cafeicultor, quando desvaloriza a moeda, o seu produto, o café, continua no mesmo patamar. Então ele não tem prejuízo para isso. Então o Convênio de Taubaté, a política desse momento da história brasileira, vai fazer com que nós tenhamos uma socialização das perdas, dos prejuízos,
e uma privatização dos lucros nas mãos desses burgueses cafeicultores. Tá, acho que você está até cansado de falar sobre cafeicultor. Então vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre borracha. Ah, o famoso ciclo da borracha. A borracha vem de uma árvore chamada seringueira e ela passou a ter um uso industrial. É claro que ela era conhecida e já se dava utilidade a ela, mas ela passa a ter um uso industrial. Então, a sua demanda, a procura por esse produto aumenta e muito. Eu posso dizer que agora ela tem uma demanda industrial, uma demanda gigantesca. Onde encontramos essas seringueiras? No norte do Brasil, principalmente no Amazonas. Esse surto econômico levou uma grande quantidade, levou uma migração no Brasil de nordestinos para essa região. Embora a vida dessas pessoas ali tenha sido as mais tenebrosas possíveis, mas o café chegou, o ciclo da borracha chegou a concorrer com o café na importância, até que ele passa a sofrer concorrência asiática, passa-se a produzir látex na Ásia, se eu não me engano, na Indonésia, e pratica uma concorrência ao produto nacional, e o resultado vai ser uma queda brusca no valor do preço do látex. E para piorar a situação, na Indonésia houve um modelo muito mais industrial para a produção do látex. Resultado, o látex brasileiro vai sofrer concorrência, uma concorrência muito mais poderosa, muito mais organizada, com muito mais dinheiro. Resultado, o surto da borracha no Brasil vai durar em torno de 12 anos apenas, tendo seu auge em 1910 e 1912, quando a produção asiática começa a se tornar grande. Não vou voltar a falar sobre o café. Vamos agora falar sobre o surto industrial brasileiro. Sim, tivemos um surto industrial no Brasil. 2 motivos. Primeiro, a desvalorização da moeda fez com que os produtos importados ficassem muito caros. E como o produto importado ficou caro, fez com que aqui no Brasil tivéssemos alguma indústria bastante simples, né, de bens de consumo imediatos ali, mas como o produto importado estava muito caro, permitiu com que o produto nacional passasse a concorrer com o produto importado. Esse é o primeiro motivo, diz que eram 2. O segundo se chamou Primeira Guerra Mundial. A Europa envolvida na guerra, as suas indústrias europeias se voltaram para o mercado da guerra, para a produção, para o conflito. Assim, faltou produtos no Brasil. Isso fez com que o Brasil passasse a produzir os seus próprios produtos. Então esse modelo chama modelo de substituição de importações. Então deixou de se comprar da Europa pela questão da guerra, primeiro pelo motivo da falta desses produtos, depois pela guerra, e aí passou a se substituir isso daí. O principal setor da indústria brasileira que vai se desenvolver é o têxtil, né, o de tecido, e o de alimentos. Não será uma indústria de bens de consumo duráveis, porém é uma indústria incipiente. Depois da Primeira Guerra Mundial, a indústria começa a ser abalada. Você não vai ter não vai ter a burguesia industrial envolvida com a política. Então, a política oficial, a política do Brasil, ainda vai estar sendo voltada para o café. Assim, encerro essa aula. Falei então sobre a República Velha, especificamente sobre a República Oligárquica. Claro que você se lembra o que é oligarquia, não preciso relembrar, prestou bem atenção. Falei então sobre as políticas econômicas praticadas pelos oligárquicas em seu benefício.
Também falei sobre momentos de saneamento financeiro. Falei também sobre o ciclo da borracha e o surto industrial. Tchau!